E a plataforma Rumble e também a Trump Media reforçaram seu time de advogados na ação judicial movida contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. As empresas acusam Moraes de impor censura transfronteiriça por meio de decisões que ordenaram a suspensão e remoção de perfis e de conteúdos nas redes sociais, inclusive de brasileiros que estão morando nos Estados Unidos. As decisões de Moraes estariam violando a primeira emenda americana, que protege a liberdade de expressão. Na semana passada, a Justiça Federal da Flórida autorizou a participação da Advocacia Geral da União para fazer a defesa do ministro. O órgão argumenta que Moraes agiu no exercício de suas funções e que, por isso, não poderia ser processado individualmente. O Estado brasileiro está sendo representado no caso pelo escritório americano Foley Hoag LLP. O escritório mantém contrato com a AGU desde 2019 para atuação em processos judiciais nos Estados Unidos. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo de volta, Cauti, depois de um périplo aí pelos Estados Unidos. Muito bom tê-lo novamente na bancada do Sem Filtro, Cauti. E é curioso, eu conversei mais cedo com o nosso repórter Christian Costa em relação a esse contrato que a AGU, a Advocacia Geral da União, tem com esse escritório americano desde 2019, ainda na gestão de Jair Bolsonaro, pelo valor de 9 milhões, e houve um acréscimo, que agora passou para mais de 12 milhões de reais, esse acordo da Advocacia Geral da União com o escritório americano que vai representar o Estado brasileiro nessa ação movida pela Justiça da Flórida. Boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Ana, boa noite, mestre Augusto, boa noite ao nosso público. Tem uma tradição não escrita, tem uma regra não escrita na história do governo brasileiro quando contrata esses escritórios tão caros, perde pontualmente todas as causas. Aconteceu em Roma, no caso da Carla Zambelli, foi contratado um escritório caríssimo de advocacia, que era do irmão de um ex-primeiro-ministro italiano, tentando assim pressionar a decisão da justiça italiana, perderam em todas as instâncias. Foram contratar advogados caríssimos na Argentina para perseguir os exilados políticos que estavam por lá, perderam também, e o governo argentino, aliás, o CONARE, o órgão do Estado argentino, decretou que eles eram sim exilados políticos. Foram contratar um escritório também caro na Espanha e o Oswaldo Eustáquio permanece lá como exilado político. Agora nos Estados Unidos vamos repetir o feito de gastar milhões de dólares, inclusive, do pagador de imposto brasileiro para perder mais um processo e passar mais uma vergonha internacional, confirmando mais uma vez que no Brasil temos um problema grave de censura e de perseguição aos oponentes políticos. Então, vamos ver como que será o desfecho desse processo, mas se a tradição será respeitada, tomaremos mais um ferro, como foi no passado também nos tribunais americanos, às custas do pagador de imposto brasileiro. Agora, é claro que um processo como esse é já ganho pelas plataformas que estão querendo processar o Alexandre de Moraes e os outros membros do STF e do governo brasileiro. Porque não se pode impor a uma plataforma a limitação de conteúdo fora das suas fronteiras, fora da sua competência jurídica, o conceito de competência territorial, que é uma das bases do direito há pelo menos 2000 anos, foi simplesmente anulado aqui no Brasil. Ou seja, aquilo que um juiz em Brasília decide vale também para um cidadão no Nebraska. É óbvio que não faz sentido nenhum isso, e é óbvio que essa causa já é perdida pelo governo brasileiro. Então, é só uma questão de tempo. É claro que tem toda a liturgia americana, mas também um alerta para as eleições deste ano. Se o Supremo Tribunal Federal ousar voltar a censurar, a tratorar a liberdade de expressão no Brasil, como foram as vergonhosas eleições de 2022, temos um alerta nos Estados Unidos e um processo já em andamento que só pode ser alimentado com mais casos, com mais comportamentos indignos de uma Corte Suprema que passou e muito o nível da politização aceitável. Piotr, as empresas então resolveram reforçar o time de advogados nessa ação que corre na Justiça da Flórida, inicialmente contra o ministro Alexandre de Moraes, pessoa física, mas a juíza responsável pelo caso aceitou a representação, a legitimidade da Advocacia Geral da União para representar o Estado brasileiro e, segundo ali a interpretação da AGU, o ministro Alexandre de Moraes estaria ali apenas no desempenho das suas funções e, por isso, deveria ser representado
pela AGU e não ele, pessoa física. Então, mas pelo que eu entendi, a Justiça da Flórida aceitou que o Estado o represente, mas não quer dizer que não possa decidir pela culpa pessoal dele, né? Em algum momento, talvez, no processo, possa entender assim, se apresentou a defesa, tudo bem, mas a Justiça pode chegar a alguma outra conclusão. Bom, isso é uma coisa que a gente só vai ver lá na frente no decorrer do processo. O ponto que o Cauty levantou, o Brasil alega a todo momento que é o seguinte, mas há uma série de problemas porque a Justiça americana estaria afrontando a soberania brasileira. E o caso do ministro Alexandre de Moraes, quando vai lá e diz para qualquer uma dessas plataformas de redes sociais sediadas nos Estados Unidos, que tem, obviamente, clientes, né, no mundo inteiro, dizer, não, você tem que tirar esse perfil. Mas entra no Brasil. Bom, esse é um negócio, né? Daqui a pouco você vai proibir o oxigênio de entrar no Brasil, porque o oxigênio é antidemocrático. Não, essas coisas, elas funcionam assim, elas funcionam no mundo inteiro. Essa é a vantagem do Brasil, fazer parte dessa conexão. Nós não somos a Coreia do Norte, tampouco somos a China, somos o Brasil, em tese democrática. Então, óbvio que uma coisa que alguém escreve numa rede social nos Estados Unidos, sediado nos Estados Unidos, com uma conta nos Estados Unidos, vai chegar para nós, como também o movimento contrário. Você decidir que aquela pessoa, segundo a regra democrática, não só dos Estados Unidos, a regra democrática no Brasil não permitiria também derrubar esse perfil aqui, porque isso está dentro da liberdade de expressão garantida na Constituição. Mas vai o ministro e diz assim, não, você tem que derrubar, senão você não vai atuar aqui no Brasil. Isso já é comportamento chinês. Isso é comportamento de ditadura chinesa, de Coreia do Norte, seja lá o que for. Isso é afrontar a soberania americana, o direito americano, que garante a liberdade de expressão, aliás, está de forma muito clara, escrita na primeira emenda. Esse está escrito na primeira emenda da Constituição americana. E está no artigo 5º aqui no Brasil também, está no artigo 220, é uma série de coisas. É que a gente está discutindo aqui minúcias, mas se a gente voltar um pouco atrás, nós estamos vivendo agora as consequências de uma decisão de censura por parte do Supremo Tribunal Federal a cidadãos brasileiros e que estão sediados nos Estados Unidos. Isso que não poderia ter sido admitido e lá atrás foi admitido por um monte de gente. Agora nós estamos tratando, digamos, de coisas que nem deveriam existir se a gente respeitasse primeiramente a nossa lei, a nossa Constituição. O que os americanos estão dizendo é que nós não vamos abrir mão da deles. Eles não vão abrir mão da Constituição americana. Se vocês fazem isso com a de vocês, bom, esse é um problema de vocês. A Ana pediu para falar, acho que ela quer esclarecer em relação à participação da AGU, da legitimidade da AGU nesse processo da Rumble e também Trump Media, Ana, em relação ao ministro Alexandre de Moraes? Sim, Paula, a gente precisa esclarecer para a nossa audiência que a decisão do Tribunal da Flórida não autoriza, a AGU não vai defender o ministro Alexandre de Moraes. O que o tribunal disse foi, bom, o Brasil, através da AGU, diz que tem coisas pertinentes para falar sobre o caso. Então, o juiz admitiu a ingressão da AGU, o Brasil, através da AGU. A gente pode até colocar o tweet do advogado do Trump, nesse caso, o Martin DeLuca, porque logo aí nesse primeiro trecho ele fala, inclusive tem um artigo da Veja que também falava, né, que dava algumas informações erradas, e nesse primeiro parágrafo ele explica que o Tribunal dos Estados Unidos não autorizou a AGU a defender Moraes pessoalmente, que a decisão concedeu o pedido de intervenção do governo do Brasil, o que significa que a AGU pode ingressar no caso para representar seus próprios argumentos e não o Alexandre de Moraes. A decisão não afirma que a AGU representa Moraes e não trata a intervenção do Brasil como uma aparição pessoal de Moraes. E aí ele explica que a decisão do tribunal afirma que o pedido de intervenção do Brasil é concedido, mas adia a decisão sobre o pedido de desqualificação do Brasil, porque também pediram, né, a AGU também pediu que o processo fosse extinto e o juiz disse não, o processo vai seguir, vocês estão autorizados a falar no processo, a colocar os seus argumentos, mas não defender diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Achei importante a gente esclarecer isso, já que houve bastante confusão, né, sobre esse caso, mas o advogado do Trump, né, da Rumble e da Trump Media, ele deixa muito claro nesse tweet dele.
Diga, Piotr, você quer esclarecer Não, também? Só um ponto do que a Ana já disse, mas o que a justiça americana está dizendo claramente é: o governo brasileiro está dizendo, eu tenho alguma coisa a dizer. Tudo bem, você vai dizer. E dentro do princípio da ampla defesa, que isso de fato existe na justiça americana, se o argumento da defesa apresentada pela AGU, representado por um escritório americano, mas em defesa da AGU, disser, olha, não é o Moraes que vocês têm que processar, você tem que processar o Estado brasileiro, porque ele está representando o Estado brasileiro, e aí o processo toma um outro rumo, tudo bem, ele está considerando a possibilidade de ouvir esse argumento, porque o processo movido é contra o Moraes. Isso. Em nenhum momento a Rumble ou a empresa ligada ao Trump estão processando o governo brasileiro, a STF, nada, eles estão processando o Moraes, a pessoa física, inclusive, na decisão. Sim, como juiz, mas é o nome dele. O que a justiça americana, baseada por esse princípio fundamental de democracia sólidas que o Brasil tinha até outro dia, até antes do Supremo, ou até antes desse estilo, Alexandre de Moraes, de fazer justiça, a justiça brasileira também era assim, bom, vamos garantir a ampla defesa. Tá bom, você participa do processo, traz as suas alegações e eu vou julgar. De repente eu posso ter uma opinião favorável a você e eu mudo o prospecto do processo. Ou não. Você se manifestou, desconsidera sua manifestação, ela não faz sentido, continua o processo contra o Moraes. E aí pode ser, inclusive, a revelia, dependendo, obviamente, do andamento. Mas aí a gente precisa de passos, né? Porque o ministro, como pessoa física, até o momento não se manifestou nesse processo. Porque está apostando as fichas nessa decisão da AGU. Perfeito. Né? Diga, Cáutio. A única coisa que me deixa um pouco preocupado é se o Brasil se coloca como contraparte, como responsável pelas ações cometidas pelo Moraes do Brasil, se o Moraes for condenado, quem paga a indenização vai ser o governo brasileiro e não o Moraes, pessoa física, ou seja, ele censurou a torto e a direito pessoas, instituições, entidades lá fora, vai tomar uma condenação nos Estados Unidos e o pagador de imposto brasileiro vai ter que pagar pelos danos por ele cometido? Essa é a pergunta que fica. Pagaremos todos nós pelos abusos do Moraes feitos lá nos Estados Unidos? Nós já estamos pagando escritório. Escritório já pagamos, já né? gastou dinheiro dele com imóveis, né? A imobiliária Alexandre de Moraes vai bem. A Ana quer fazer um complemento? É só um complemento em cima do que o Piotr trouxe, que é muito pertinente pelo seguinte: a autorização do juiz para que o Brasil entre no caso como uma outra parte, não como defesa do Moraes, isso pode ser muito ruim para o Moraes, inclusive, porque qual é o argumento que o Brasil, que a AGU vai trazer para a justiça americana? Ah, veja, senhor juiz, a lei foi aplicada porque feriram, né, o ministro da Suprema Corte do Brasil. Ele aplicou a lei porque feriu a liberdade de expressão, porque feriu... Aí vem aquele pacote todo de ataques à democracia, aquela coisa toda. E aí, o que o juiz vai falar? Meus senhores, esse processo diz respeito aos Estados Unidos. O que vocês decidem no Brasil, isso é problema de vocês. Não estamos interferindo nisso. Então, eu acho que a entrada da AGU como outra parte, não a defesa do ministro Alexandre de Moraes, pode ser muito ruim para o Brasil e para o Alexandre de Moraes, porque o juiz vai olhar e falar, quais são os seus argumentos? Ah, o juiz aplicou a lei. Tá, mas qual lei? A lei do Brasil, onde? Nos Estados Unidos? Então, vocês estão errados, vocês não podem aplicar. E nem isso, né? Porque o Moraes ele nem aplicou lei nenhuma do Brasil nos Estados Unidos, nem no Brasil. Ele inventou a lei de censura dele, rasgou a Constituição no Brasil. E nos Estados Unidos, muito menos. Então, o juiz disse, vocês querem entrar? Tudo bem, eu escuto.